Fala, galerinha! Beleza? Vamos para mais uma aulinha de ciências. Essa semana a gente vai trabalhar sobre transformações da matéria. Esse é um assunto bem interessante. Mas antes, vamos estar aqui recapitulando o que a gente viu nas aulas anteriores. Lembrando que a gente já está na nossa quarta aula. Essa já é a nossa quarta aula. E a gente precisa lembrar o que a gente viu nas outras 3 aulas que já se passaram, para que a gente possa tá ligando uma coisa a outra, para que a gente possa estar dando continuidade às atividades. Você que está assistindo a aula agora e não assistiu às aulas anteriores, se recupera, faz a sua, vamos dizer assim, o seu trabalho de recuperação, assista às aulas passadas, faça as atividades passadas, para que você possa recuperar a sua presença e as suas notas das aulas que já passaram. Daqui pra frente vamos seguir com a nova aula. Bom, a primeira aula, galera, a gente estudou sobre substâncias e misturas. A gente aprendeu como que é formado o mundo, do que é formado o mundo, o que são as substâncias, o que são os elementos, o que são as misturas. Na próxima aula, na segunda aula, a gente estudou sobre os tipos de misturas. A gente percebeu que existem as substâncias, existem os elementos que formam tudo que existe no universo, e esses elementos se misturam. Só que se misturam de formas diferentes. São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Então, a gente continuou com a terceira aula e aprendeu sobre a separação dos componentes de uma mistura. Beleza, depois que as coisas estão misturadas, será que tem como eu separar essas coisas? Será que tem como eu dividir e separar os componentes dessas misturas? Essa foi a nossa aula passada. E hoje a gente vai estar estudando e aprendendo sobre a transformação química da matéria, pessoal. As transformações químicas da matéria, na verdade, vamos estudar 2 tipos de transformações da matéria. A gente vai entender o que são transformações de fato. E para começar, eu pergunto para vocês o seguinte. Bota aí essa sua cabeça para funcionar, bota a cachola para girar. Tente pensar, utilizando o seu conhecimento, o que você já sabe sobre o mundo, a seguinte pergunta que eu vou fazer para você. Você faz ideia do que são transformações químicas? O que significa dizer que uma coisa se transformou? Quando eu falo para você, uma coisa se transformou, o que eu quero dizer com isso? Pensa aí, vou te dar aquele minutinho clássico para você pensar. E aí, pensou? Pensou? O que significa dizer que uma coisa se transformou, galera? O que é isso? O que é transformar? De onde vem isso? Peguei um exemplo aqui, ó. O que é uma transformação? Não sei se todo mundo conhece, mas boa parte de vocês deve conhecer o Naruto. O desenho do Naruto, né? Como é que funciona esse desenho de Naruto? Tem um rapazinho lá que se chama Naruto, e ao decorrer do tempo ele vai evoluindo e vai se modificando. Ele vai ganhando novas habilidades. Então, aqui desse lado esquerdo, vocês estão vendo o Naruto no começo do desenho. Ele era desse jeito. Hoje em dia, galera, o Naruto tá desse jeito aqui, ó. Vocês conseguem observar que esse Naruto aqui não é mais o mesmo desse Naruto aqui? Vocês conseguem observar que ele era de um jeito e agora ele está de outro jeito? Ele cresceu, ficou mais poderoso, ele mudou a sua forma. Então, galera, esse Naruto aqui se transformou. Esse Naruto aqui, ele está transformado. Ele já não é mais igual o Naruto de antes. Então, toda vez que isso acontecer na natureza, no mundo, que uma coisa mudar a sua forma em decorrência de outra coisa, quer dizer que essa coisa se transformou. Aqui nesse caso, o Naruto era de um jeito e agora ele é de outro jeito. Então o Naruto se transformou. Vamos entender isso mais pra frente. Transformar
significa mudar de forma. Então, toda vez que uma coisa mudar de forma, ela se transformou. O ato de transformação é caracterizado pela mudança da forma. Observe esses exemplos aqui, outros exemplos que eu coloquei. Não sei se vocês já viram, mas com certeza já, porque aqui em Brasília o que não falta é pé de manga. Mas quando chega na primavera, o pé de manga, ele tá desse jeito aqui, galera. Tá cheio de flores. Você vê uns negócios assim, umas flores nesse pé de manga. E aí essas flores vão ficar lá, as abelhas vão fazer a polinização, os animais vão fazer a polinização. E depois de um tempo essas flores vão se transformar em frutas, as mangas. Essas flores vão se transformar em manga, galera. Então é muito importante a gente entender isso, porque uma coisa sempre se transforma na outra. Tudo no mundo se transforma. Não existe nada que se cria do nada ou que se perde do nada. Tudo que existe é uma transformação. Tudo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode sentir, se trata de alguma coisa que veio se transformando. Por exemplo, o celular de vocês, ele é um aparelho que antes disso, ele era, por exemplo, o ferro que existe no aparelho de vocês, antes era uma rocha. O plástico que existe no celular de vocês, antes era o petróleo. Então, o petróleo foi transformado em plástico e as rochas foram transformadas em ferro, para que juntas elas fossem se transformar em um celular. Entende como é que funciona? Todas as coisas vão se transformando. As coisas que existem no planeta Terra, elas sempre existiram e sempre vão existir. Não tem como você destruir ou sumir com alguma coisa. O que tem como a gente fazer é fazer o processo de transformação dessa coisa. Beleza? O outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, aqui tem um bebê, uma criança. Imagina esse bebê, essa criança. E aí, com o passar do tempo, ela vai se transformar em um adulto. Se você pegar esse adulto, ele é completamente diferente da criança e do bebê. O bebê não tem nada a ver com o adulto. O bebê é bem pequenininho, ele não tem cabelo, ele é mais fofinho. O adulto já é grandão, esticado, ele já não é mais tão fofo, ele já tem cabelo. Então, isso acontece uma transformação. O bebê se transformou num adulto. Então, essa transformação, o que eu quero dizer para vocês é que se transformar significa isso, mudar. Virar uma coisa, vira outra coisa. E vocês têm que ter ciente na cabeça de vocês, bem claro, pessoal, que todas as coisas no universo se transformam. Não existe nada que é permanente. Não existe nada que é para sempre. Não existe nada que possa ser destruído e sumir completamente. Todas as coisas se transformam em outras coisas. Se você por acaso vê alguma coisa sumir, vamos supor, tem uma maçã lá na fruteira. Essa maçã de repente some, fica bem pequenininha. Não quer dizer que ela sumiu, quer dizer que ela se transformou em outra coisa. A gente vai entender isso mais pra frente, mas eu quero que vocês gravem e entendam isso. Transformar é mudar. É quando uma coisa se muda de uma coisa para outra coisa. Existem, pessoal, dois tipos principais de transformações na natureza. Tudo que existe no mundo se transforma de duas maneiras possíveis. Existem as transformações físicas e as transformações químicas. Beleza? Ficou com essa ideia na cabeça? Transformações físicas e transformações químicas. Essas duas transformações, elas têm características diferentes e é isso que a gente vai aprender hoje. A gente tem que sair daqui hoje entendendo o que são transformações e quais as diferenças entre as transformações físicas e as transformações químicas. Vamos entender uma de cada vez. Vamos começar pelas transformações físicas. Ó, dá uma olhada nesse exemplo que eu construí para vocês aqui. Aqui na mão dessa pessoa tem um gelo, um bocado de gelo. E aqui na mão dessa outra pessoa tem água. E aí o que acontece? O gelo, se eu colocar ele em contato com o calor, deixar ele um tempo aí, ele vai derreter e se transformar em água. O gelo vai se transformar em água. O gelo se transforma em água e é uma transformação física, galera. Pois não muda a composição do material.
nos dois casos a água ainda é água, só mudou o seu estado físico. O que eu quero dizer? Aqui eu tinha gelo, aqui eu tenho água. Nas duas mãos, nos dois casos, a substância é a mesma. Qual que é a substância do gelo? De que é feito o gelo? Água congelada, não é? E do que é feito a água? A água é água. Então o gelo, ele nada mais é do que água congelada. Quando essa água se descongela, ela volta ao seu estado líquido. Então isso é uma transformação física, pessoal. Uma transformação física, porque de fato é a mesma coisa, entende? A água ainda é água nos dois exemplos. No primeiro exemplo, a água está congelada. No segundo exemplo, a água está líquida. Nos dois exemplos, a água ainda é água. As duas pessoas estão segurando água. Então, por isso que é uma transformação física. Porque você mudou apenas o estado dessa matéria. Você não mudou a composição, a substância que tem nessa matéria. As coisas que tem dentro dessa matéria não foram modificadas. O que foi modificado foi apenas o seu estado físico. Vamos entender melhor aqui, ó, com outro exemplo. Muda-se apenas a forma, galera. O material continua o mesmo. Olha esse exemplo aqui. Aqui a gente tem o ferro. Se eu colocar o ferro no calor, eu vou ter um ferro derretido. Eu vou ter um ferro líquido. Esse ferro é diferente desse ferro. Se vocês observarem, esse ferro aqui é duro e tem uma cor. Esse outro ferro aqui, ele já é bem mole e ele é laranjado, ele é diferente. É um ferro claramente diferente desse. Mas os dois ainda são ferros. O que mudou aqui foi o estado físico da matéria. Aqui a gente teve uma transformação física, porque o ferro ainda é o ferro. A gente não mudou a composição desse material. Esse material continua sendo o mesmo ferro de um lado, o mesmo ferro de outro. Só que a gente teve uma transformação física, porque a gente mudou a aparência, a gente mudou o estado dessa matéria. Agora vamos entender as transformações químicas. Elas são um pouco diferentes das transformações físicas. Enquanto as transformações físicas não mudam a composição dessa matéria, dessa substância, as transformações químicas já mudam. As transformações químicas, elas mudam completamente o material. Olha só esse exemplo. Aqui eu tenho madeira, pedaços de madeira. Quando eu coloco fogo, combustão nessa madeira, eu transformo ela em cinza. Não sei se vocês já viram fogão a lenha ou se vocês já viram alguma fogueira. Sempre que você tacar fogo em uma madeira, ela vai se transformar em cinza. Acontece que a cinza não tem nada a ver com a madeira. A cinza é uma coisa e a madeira é outra coisa. Se você pegar a cinza numa mão e a madeira em outra mão, você vai ver que são completamente diferentes. Não tem como você comparar a madeira com a cinza. São coisas claramente diferentes. Então, no caso da combustão, a madeira depois de pegar fogo se transforma em cinza. Acontece que as cinzas não são mais madeira e o material se modificou. Não apenas o estado físico, mas também o seu estado químico, pois agora o material já não é mais o mesmo. Então, galera, o material que tinha antes não é mais o material que tem depois. A madeira não está depois, a madeira sumiu, se transformou em cinza. E isso é uma transformação química, porque você modificou a substância, você modificou as coisas que tem de um lado para o outro. É diferente do que a gente viu antes na transformação física, que as coisas continuavam sendo as mesmas coisas. Agora as coisas já não continuam sendo a mesma coisa. A madeira se transformou completamente em cinzas. É uma coisa totalmente diferente. Vamos continuar para a gente ver mais exemplos aqui. Ó, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem o ferro, uma corrente de ferro. Se passar o tempo e eu colocar esse ferro em contato com a água e com o oxigênio, esse ferro vai acabar enferrujando. Isso quer dizer que ele se transformou. Olha só como ele era antes e olha como ele é depois. Esse ferro enferrujado, ele tem outra cor, ele tem outro jeito, outra aparência, ele tem outras coisas ali. Ele não é mais a mesma coisa, ele tem uma coisa chamada ferrugem. A ferrugem, às vezes, em determinados casos, ela chega até a quebrar o ferro. O ferro vai enfraquecendo tanto com a ferrugem que ele acaba quebrando.
Então, isso é uma transformação química, porque o ferro não é mais o ferro, agora ele é um ferro enferrujado. Ele tem uma outra característica, ele mudou a sua composição química. Aqui a gente tinha o ferro, e aqui agora a gente tem o ferro mais o ferrugem. É muito legal, só voltando aqui na combustão, antes da gente ir para frente, que quando a madeira, se vocês pensarem, ela é formada por uma substância que se chama carbono. Ela é basicamente feita por carbono. E aí quando a gente taca fogo, esse carbono é liberado em forma de fumaça, em forma de gases. Quando você faz uma fogueira, você pode ver que sempre vai ter fumaça, sempre vai ter gases saindo. Esses gases vão ser CO2 e outros gases que tiver. Então esse CO2, esse gás carbônico, ele é proveniente do carbono que tinha na madeira. Então esse carbono vai ser transformado, vai sair para a atmosfera e o que vai ficar aqui são apenas os sais minerais. Aqui na cinza, a cinza é composta de sais. Então os mesmos sais minerais que a planta antes de morrer pegou da terra para fazer a sua madeira, agora eles viram cinzas, porque eles não vão ser liberados na combustão. Na combustão vai ser liberado o gás carbônico, que é um pedaço do carbono da madeira, e água. Vapor de água vai sair. Então vamos voltando aqui para a gente finalizar o exemplo de transformações químicas. Uma banana. Se vocês já tiverem pensado aí, já tiverem visto isso na vida de vocês, quando você pega uma banana e coloca ela na fruteira e deixa ela lá por muito tempo, vai passar o tempo e essa banana vai começar a apodrecer. Esse processo de apodrecimento é da mesma forma que o processo de enferrujamento, uma transformação química. A banana era de um jeito. Se você deixar ela lá um mês, vamos supor assim, um mês lá na fruteira, quando passar esse mês, essa banana vai estar podre. A banana que você deixou não vai estar mais lá, vai ter uma outra coisa lá, cheio de moscas, cheio de fungos, às vezes ela vai mofar essa banana, e aí essa banana a gente vai dizer que ela apodreceu. Essa banana que apodreceu, ela sofreu uma transformação química. Por que ela transformou? Porque igual o Naruto, ela mudou. Antes ela era uma banana amarelinha, bem gostosa e bonita, e agora ela virou uma banana podre. Ela já está mofada, você já não pode mais comer, porque já não é mais um alimento. Então, pessoal, era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje. É importante que vocês terminem e saiam dessa aula entendendo qual a diferença, o que é uma transformação e quais são as diferenças entre as transformações físicas e as transformações químicas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana. Fui!